Saudações azulinas, galera do canal Ricardo Coração de Leão. Jogador do Clube do Remo vendido. Já tem mais um apto a jogar. O Clube do Remo segue os treinamentos em Barcarena, gente. Nós vamos falar sobre isso e um pouco da seleção brasileira, que com certeza você assistiu ontem. E eu vou tentar fugir do retrospecto do que a gente tem visto por aí, tá, gente? Então, peço a você que fique até o final desse vídeo. Não esquece, deixa teu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Seu comentário é muito importante para o engajamento do nosso canal, tá? Lembrando aí que nós estamos no crescimento a todo vapor e conto com o apoio de vocês. E bora pro vídeo. Leão! É, galera. Que coisa, hein? Que coisa mesmo, tá? Antes de dar a notícia do Clube do Remo, deixa eu falar para vocês um pouquinho da seleção brasileira, né, gente? Gente, quem viu a seleção de 94, ela tava nessa mesma capenga aí, tá? Se você puxar o histórico aí, quase o Brasil não se classifica para a Copa do Mundo. Era desse mesmo jeito, né? E ali formou-se uma seleção que era bastante coletiva, né, gente? E hoje em dia, é por isso que a gente se esbarra no coletivo e o tático, gente. Eu quero que vocês entendam dessa maneira. O torcedor brasileiro, ele não consegue entender o esquema tático. Quem comenta não consegue passar para o torcedor brasileiro o esquema tático. Quem poderia instruir o torcedor também não instrui, né? E a gente fica naquela perdição. Aí quando você vê o bojo da coisa, gente, aí termina lá. O sistema. Sempre assim. Eu não sei, gente, dizer a vocês, a gente está ficando burro. Ou então tratam a gente como burro, né? E aí a gente dá até vazão para os outros países sorrirem da nossa cara, né? Porque nós éramos a figura pulsante do futebol mundial e hoje nós servimos muitas das vezes de galhofa, né? Porque fala-se demais, como falou o atleta do Brasil aí uns raiz e tal, né? Buscando aquele velho formato brasileiro que nós tínhamos lá atrás, tá? Eu quero lembrar que quando em 94 que o Brasil foi campeão, tetracampeão, ele vinha também de 24 anos sem título, que era desde a Copa de 70, né? E nesse ano, nós também estamos completando 24 anos sem título, né? Para a Copa agora do ano que vem, no caso, né? De 2026, tá? Vamos completar 24 anos sem título, a mesma remessa, né? Mas naquele ano nós vinha de uma safra de 91, congruente com a safra de 94, e aí surgia Ronaldinho Fenômeno para a safra de 98, né, e 2002, e assim por diante. Nós vê um show de futebol que o Brasil deu, né? Naquele tempo, a individualidade pesava mais, você deixava o 9 parado ali na frente para a sua impulsividade, né, a sua explosão, e contávamos com bastante gol de um atleta só, muitas das vezes, né, gente? Hoje o futebol mudou. E nós, como corremos atrás do esquema tático, hoje temos que mudar e aprender com os europeus a jogar taticamente, tá? E ninguém passa para o torcedor essa condição. Passa para o torcedor sim, o sistema, o esquema, o blá blá blá, mas não dizem para o torcedor onde está a falha da seleção brasileira, que está na coletividade e a intensividade que não tem. Você via ontem no jogo, né, jogadores da Argentina fecharem com 4 em cima de um atleta brasileiro. Por que fechava? Porque dava tempo. Ele custava pensar o jogo e tentava numa tentativa individual sair no meio, porque nós tínhamos um ataque bastante ofensivo ontem. Rafinha, da Cunha, né? Cunha, sei lá, uma coisa assim, tá? Rodrigo e o próprio, que foi o melhor do mundo aí, rapaz, me esqueci até o nome do rapaz lá, moreninho, que é do Real Madrid, tá? Então, era um ataque que... O que eles têm de habilidade, gente? É cortar e partir. Cortar e partir. E não tem habilidade de drible, tá? E eles são formatados lá no time dele, no Real Madrid, o Vinho Júnior, né? Assim, desse jeito, gente. Aí você puxa pro meio, né? Aquele Joilton. Jogo passado tava matando e o cara insistiu com o cara. A zaga toda nervosa. 1 para 1 não dá, gente. Eu falo para vocês até aqui, trazendo para nós no Clube do Remo. 1 para 1 é difícil a zaga segurar. Zaga rápida foi aquela zaga do jogo passado da Colômbia. Tem uma zaga muito rápida e segura, entendeu? Teve uma hora, se vocês verem aí, tá todo mundo no meio campo, tanto a seleção brasileira quanto a Argentina. Aí o comentarista fala, olha, todo mundo amontoado ali. É esquema tático, tá 1 para 1. Só que quando a bola passa do meio, os atacantes da Argentina eram muito mais rápidos e muito mais decisivos do que os da seleção brasileira.
Entendeu, gente? Então essa safra, gente, quem quer ver a safra passada, só em vídeo. Ou a gente ajusta pro coletivo, como fazem as outras seleções, ou a gente vai ficar só batendo e voltando, tá? Hoje, gente, por espanto, Felipe Melo comenta sobre a seleção. Comente aqui embaixo o que você viu do Felipe Melo na seleção brasileira, o que ele fez naquela Copa do Mundo, tá? Então, gente, infelizmente, nós estamos sucumbindo a isso, né? Precisamos de um treinador que coloque esse mesmo time. Esse time dá para tirar um gás, mas aí quando entra o Hendrick, o cara diz assim, o comentarista mesmo ganha para isso, aqui nem ganhamos para isso. Aí o cara diz assim, é uma covardia colocar o Hendrick. Que hora ele ia entrar? Que hora o Hendrick ia para campo? Meu irmão, é jogo decisivo, né? Infelizmente, uma vergonha, né? Mas dá para tirar muita coisa daí, gente. Eu comentei só um pouco com vocês para dar um entendimento de outra coisa, porque quando o cara começa a comentar aí, o sistema, o Reginaldo, não sei o que, porque todo mundo apoiou. Todo mundo comentou nesse mesmo sentido, gente. Parece que estão indo no chat GPT e só lendo isso. E não falam a realidade da seleção. Muita coisa mudou e a gente não consegue mudar, nem a nossa mentalidade. Bom, gente, agora vamos para o nosso querido Clube do Remo, que segue os trabalhos, tá? Segue os trabalhos em Barcarena, tá? Em Barcarena, inclusive hoje foi o Adailton se juntar ao grupo. Ricardo, 2 dias só, o Clube do Remo já volta sábado. Gente, é pro treinador conhecer, né? E o Adailton se recuperou muito rápido, a lesão dele era grau 2, gente. Grau 2 com 34 anos, o cara tem um bom organismo aí para se recuperar, né? Eu tinha feito o scout dele e eu falei que ele tinha uma boa recuperação. Era um cara que pouco se contundia, contusão de grau 2, mais grave do que a do Pavani e do próprio Pedro Castro, tá? Bom, gente, então ele vai se juntar ao Viseu, que já se encontra lá também, como vocês podem ver aí na foto. Sabe, gente, é assim, eu levo isso, acho que todo mundo deve levar. Eu sei que vão dizer amadorismo, realmente mas é o que a gente tem em mão, gente. Às vezes a gente pega o limão e faz uma limonada. Ou então você pega mais R$2 e faz uma caipirinha. Entendeu? Não adianta eu ficar aqui, o cara viu aquela foto, olha só esse amadorismo aqui, o Clube do Remo, sabe? É um desrespeito com a cidade que recebeu o Clube do Remo. É um desrespeito com quem está tentando se virar de alguma forma. Tudo bem, nós não tínhamos CT, gente. CT, nós temos a área lá. Inclusive está saindo um campo novo lá. Tá? Um já está apto, né? Muito provavelmente 15 a 20 dias vai estar bom. O segundo já está recebendo todo o gramado. Ontem foi até colocado 200 metros de grama lá. Então a coisa está acontecendo, gente. Com o tempo, vai se levar o NASP, vai se levar todo o setor de alimentação para lá. Aí pro jogador passar o dia todinho lá, gente. É assim, entendeu? Não dá para correr, a gente anda. Agora não pode ficar nessa ilusão todo o tempo, gente. Tá? Ontem mesmo, porque o ônibus passou muito rápido, né? Eu tava de ônibus ontem. E aí eu passo sempre do lado do Bainão. Aí tava lá, o pessoal tava limpando as arquibancadas para tirar aquele lodo, né? Já que as chuvas estão levantando um pouco mais, né? As águas de março estão passando, mas dá bem de abril. É só meado de junho, gente. Para levar uma pintura, porque o Clube do Remo muito provavelmente vai querer levar jogo para lá. Provavelmente aqueles jogos que ele tá com suspensão. Tem 2 jogos que o Clube do Remo cumprir, gente. 2 jogos. Como vocês sabem, né? Foi naquelas ocasiões que aconteceram. Jogos aí, um que vai ser com o público mulheres, crianças, e idosos e PCD. E o Clube do Remo tá tentando o outro. Muito provavelmente vai acontecer isso, né? Porque em contrapartida, quando a FPF votou em favor da Edinaldo, ela pediu algumas coisas, gente, né? Mais atenção, entendeu? Inclusive o Brook Paul ganhou lá assim, um cargo lá dentro, tá? As pessoas estavam questionando, gente, esses dias sobre isso. O valor que ele ganha, o Ronaldo não ia ganhar esse valor? Ele não ia ganhar? Gente, o Ronaldo, ele comprou o Cruzeiro a 350 milhões. Ele deu 50 milhões. E o restante era para ser investimento em estádio, em CT, em equipe boa, que ele não fez. Com 2 anos ele vendeu por 600 milhões, tá? Ricardo, ele lucrou todo esse dinheiro, ele tirou seus 50, ficou 550 mil. Como ele não tinha investido os 300 milhões, ele pegou mais 250 e botou no seu bolso. Ronaldo é um investidor, gente. A mesma coisa que ele falou, o sistema. Gente, a gente vive no capitalismo, uma democracia. O único sistema que a gente tem é esse, gente. As pessoas vão, sim, se associando umas a outras e ali fazem o enclaracamento da coisa.
O Ronaldo teve uma grande chance. Por que ele não se manteve presidente do Cruzeiro? Era uma possibilidade. Entendeu? É muito fácil, gente. Eu posso chegar aqui com dinheiro e falar pra vocês, eu quero fazer muito pelo futebol brasileiro, mas o sistema não deixa. Entendeu? É isso, gente. Poxa, eu acho que dá pra entender esse parâmetro do canal pra vocês, não dá pra entender? Eu tô tentando fugir de todas as vias de regra que todo mundo fala aí, gente. Todas. Pra trazer pra vocês um outro ponto de vista. Pra gente pular o algoritmo de ficar isso. Entendeu? Então foi isso, gente. Isso que aconteceu. Né? Aí ele vai no podcast e fala, galera, no sistema. Poxa, seja profissional. Eu tinha o Cruzeiro na minha mão, podia estar lá como presidente do Cruzeiro. Aí levava a minha candidatura, todo mundo ia ver meu trabalho no Cruzeiro. Né? Ou então na Fundação Ronaldo. Tem a Fundação Ronaldo aí em Belém? Aqui em Ananindeua não tem. O que ele está fazendo pelo futebol então? Nada além de regrar lucro pro seu bolso. Ah, Ricardo, todos eles ganham? Pois é. Mas lá tem uma instituição chamada CBF lá, que há muito tempo vem sendo corrompida, que a gente sabe. Por isso a lavagem que foi tirada do Ricardo Teixeira de lá, todos aqueles que estavam na podridão, que o Ronaldo era bem amiguinho deles. Né? A própria Nike perdeu de ser o patrocínio oficial da seleção brasileira, que era aquela comercialização 30 anos, né? Que o Brasil tinha que ser patrocinado, 20 e poucos anos. Tem vídeos aí. Então, gente, pesquise um pouco mais, saiam dessa bolha. Entendeu? Pesquise um pouco mais sobre aspecto tático, onde o Brasil está ficando atrasado. Entendeu? Saia desses comentaristas aí, sabe, esses tradicionais mesmo. Gente, eles só sabem reclamar. Dorival Júnior não é essa unanimidade, nem essa Coca-Cola toda, gente. Os técnicos brasileiros, infelizmente, estão defasados pra caramba, cara. Aí, de novo, o Jorge Jesus. Só é o nome desse camarada que vem na cabeça. Oi, Lancelotti. Gente, esses treinadores pegam jogadores de vários lugares do mundo e colocam lá, porque tem dinheiro. Nós não temos essa possibilidade. Nós temos a possibilidade de buscar jogadores daqui e tentar colocar lá. Quando tu pensa que um vai despontar, recua. Entendeu? Então tem que ter a coletividade. Se não tiver a coletividade na marcação, meu irmão, como a Argentina fez ontem, deu um baile na gente. Foi isso, gente. Foi isso. E pagamos a porrada que o cara falou, né? Bom, dentro desse retrospecto, tá? Dentro desse retrospecto, né, o Clube do Remo tá fazendo os treinamentos, vai chegar sábado, como eu falei para vocês, tá? E com isso, a gente espera que venha uma mudança tática aí, tá? Eu espero muito, gente, tô esperando muito, tô contando muito, né? E tivemos uma grata surpresa, né? A venda do Curuá aí, Curuá que tava treinando no Caxias, tá? O Caxias vai ganhar um trocado, né? E a Portuguesa vai comprar os direitos do Curuá, tá? Curuá que tem 27 anos, como vocês sabem, 1,80 m e pouco, né? Era atleta do Clube do Remo por contrato, estava emprestado para Água Santa. Era Água Santa que estava emprestado. E foi para o Caxias, estava treinando lá, poderia ter disputado a Série C, porém a Portuguesa, que virou SAF, está sendo um investimento para caramba lá nela, e ela acabou comprando o passe dele para disputar a Série D desse ano. A Portuguesa vai disputar a Série D, então veremos aí o Paulinho Curuá deixando menos lucro de 20% para o Clube do Remo nessa negociação, tá, gente? 20% do Clube do Remo já é melhor que nada, né, gente? Melhor que nada. Espero que os outros também que estão aí em rodagem de empréstimo gerem um lucro para o Clube do Remo. Novamente, depois de anos, vemos o Clube do Remo lucrar alguma coisa, né, gente? Ainda estamos esperando aí o do Rony, mas bem parcelado. O Rony, pô, foi muitos anos tentando menos uma porcentagem e até agora nada, né, gente? Bom, gente, eu acho que nós ficamos entendidos, né? No DM continua o Pavani e o Pedro Castro, né? Eu queria muito ver o Pedro Castro fazendo aquela meiuca ali, né? Pedro Castro, Jadson e Janderson de um lado, Pedro Castro centralizado, Ítalo na frente, mas provavelmente ele vai perder para o Viseu, porque o Viseu dá mais. Entendeu? O Viseu, gente, entenda uma coisa. O Viseu é desses novos 9 aí. Ele é nessa nova geração de 9. Ele não é um Ronaldo fenômeno para fazer gol, gente. E ele não vai ficar plantado ali. Ele vem buscar, ele vai, faz meio passe da marcação. Com certeza vai ser isso. O Ítalo tem bastante experiência, porém a idade talvez já pese um pouco mais do Ítalo, né? Mas nesse esquema tático, ele pode centralizar até o próprio Adailton, gente. Vocês sabiam disso? Ele pode centralizar o Adailton ali como falso 9 ou o próprio Pedro Castro.
a depender da dinâmica. Eu acho que a zaga tá repleta ali, tá completa. Cadu, Klaus e o próprio Ivan Alvarino, ou pode ser o menino lá, Rafael Castro. Na ponta, na lateral esquerda, é o Alan Rodrigues, que é excelente jogador. Faltava mais um pouco de entrosamento, como vocês sabem. Tem adequação de língua, adequação, tudo isso tem. Mas é um jogador de raça, né? Ali na cabeça de área, estão se agradando do Caio, né? O Caio Vinícius, que chegou aí, que veio do Vitória, disputando a primeira divisão ano passado, né? Também estão se agradando. E o próprio Daniel Cabral, tá? E tá pedindo passagem aí, gente. Então, mais à frente, como vocês sabem, eu já falei pra vocês. Muito provavelmente a gente vai ver isso. Se mudar isso, é muito pouca coisa, gente. Muito pouca coisa mesmo, né? Hoje, gente, se você for na internet, pesquise esse esquema tático. É um dos mais usados aí, há cerca de 15 anos atrás. Os treinadores que mudaram de usar ele foi os que mais se garantiram na Europa lá. Porém, gente, dadas as proporções, né? É um sistema mais garantido. É um sistema que tem suas variações táticas e com certeza vai alegrar a gente aí. Eu espero que sim. Inclusive, né? Fizemos aquele apelo. Foi diminuído o valor. O presidente falou que não estava ciente porque ele estava lá na CBF na votação do Edinaldo, né? E com isso, né, gente? E esquecendo, remotoqueiro, tá, gente? Olha, faça o seu Pix, faça uma criança feliz, tô deixando aqui, tá? E quanto a isso, né, gente? Quando o presidente sai, tem 2 vice. Um dos dois fez isso aí, né? Um dos dois deixou acontecer essa situação que acabou o Clube do Remo mais uma vez, né, gente? Mais uma vez e é um prato cheio, gente. É um prato cheio para quem quer. É um prato cheio para quem quer, tá? Então, cara, eu deixo aí para vocês a retórica do nosso pensamento do canal. Se concordar ou discordar, comente aí, com serenidade, claro, né? Traga seu ponto de vista. Eu sei que a gente tem que sair dessa crosta de ao sistema, e eu vou tirar vocês disso aí, gente. A gente vai conversar muito sobre isso por aqui, tá? Forte abraço a todos. Valeu.